E aí, Marcelo Rocha Designer aqui, seja bem-vindo a mais um vídeo. No vídeo de hoje nós vamos falar um pouco sobre algumas linguagens de programação web. Vamos falar sobre HTML, CSS e JavaScript, tá? Você vai entender o que é cada uma dessas linguagens, como que ela funciona de uma forma bem simples, bem simplificada. E eu vou te dizer o seguinte, não é necessário que você saiba essas linguagens de programação para que você faça sites. Eu repito, você não precisa delas para você fazer sites, para você ganhar dinheiro e até para você faturar mais de 10 mil por mês, que é o objetivo desse canal. Eu ensino você apenas não a fazer, mas a fazer e vender sites para chegar a faturamento de mais de 10 mil por mês, tá bom? Então você não precisa, mas essas coisas que eu vou te mostrar vão te levar para um outro nível, principalmente de personalização. Você vai conseguir fazer praticamente qualquer coisa utilizando essas linguagens que eu vou te mostrar aqui, tá bom? Caso você ainda não me conheça, eu sou Marcelo Rocha Designer, aqui está o meu Instagram, convido você a me seguir para você acompanhar o meu conteúdo também, que eu compartilho por lá. E também convido você a se inscrever no canal, ativar o sininho para receber notificações de novos vídeos relacionados ao mundo de web design, tá bom? Eu faço aulas ao vivo todas as quintas, às 7 horas da noite, convido você a assistir minhas aulas, são gratuitas e muito melhores do que qualquer curso, qualquer não, né? Mas muito melhores do que muito curso pago que tem por aí, eu garanto isso para você. São realmente conteúdos de curso pago, tá bom? Então, sem mais enrolação, bora lá para o vídeo, que eu vou te explicar então o que significa cada uma dessas linguagens e como que elas funcionam. Para isso eu preparei aqui antes, para começar, um mapinha mental para nossa aula, quer ver? Ó? Vamos lá. Então, linguagens de programação web, tá? Nós vamos falar sobre essas três principais aqui. A primeira coisa que eu quero que você entenda é para que serve cada uma dessas linguagens, qual que é o papel de cada uma delas, tá? Quando a gente entra em qualquer site da internet, eu vou entrar aqui, por exemplo, no site do Google, ó. Se você clicar com o botão direito e vir aqui em inspecionar, você vai ver como que ele é um site por trás da parte visual, tá? Tá vendo tudo isso aqui? Ou melhor, vamos colocar exibir código-fonte da página ao invés de inspecionar, tá? Então eu vou clicar aqui em exibir código-fonte da página. Tá vendo isso aqui, ó? É que o site do Google já é um site mais complexo, né? Vamos pegar um outro site aqui, globo.com. Clicar com o botão direito, ó, vamos clicar aqui em exibir código-fonte da página. E isso aqui, ó, embora também é um site um pouco mais complexo, mas de qualquer forma, isso aqui é a parte que existe por trás do visual. Isso aqui é o código que monta o site, tá? Como eu falei, hoje em dia existem ferramentas como o WordPress e o Elementor que te permitem fazer tudo de forma visual, mas por trás mesmo do próprio WordPress, por trás do próprio Elementor, existe um monte de linhas de código que são mais ou menos isso aqui, tá? E essas linhas de código, essas linguagens, basicamente se dividem, quando a gente fala em web, de três linguagens, que é o HTML, o CSS e o JavaScript, tá? HTML significa Hypertext Markup Language, ou linguagem de marcação de hipertexto, tá? Ela é basicamente uma linguagem de estruturação, fique calmo que eu já vou te mostrar isso aqui na prática, tá? Mas basicamente essa linguagem aqui é uma linguagem de estruturação, ela monta a coisa como se fosse os tijolos de você erguer uma casa, né? Então você cria a estrutura com HTML, e aí você usa outra linguagem que é CSS, que significa Cascading Style Sheets, que é linguagem de personalização em cascata, vamos dizer assim. E realmente, como o próprio nome diz, é a personalização. Então, enquanto isso aqui é estruturação, isso aqui personaliza, vamos dizer assim. Isso aqui é como se fosse o tijolo da casa, e aqui é como se fosse a tinta, vamos dizer assim, tá? A tinta, a sanca, a decoração, o gesso, aquela coisa toda, tá? E o JavaScript é a linguagem de comportamento, comportamental. Então, quando você aperta um botão, você quer, sei lá, que abra uma janelinha. Então, você faz isso via JavaScript, tá? Também você consegue, sei lá, que haja algum tipo de cálculo interno no site, variável. Isso aqui, JavaScript, é uma coisa que exige que você saiba, como que chama? Esqueci o nome. Não é linguagem de programação. Bom, enfim, eu vou lembrar aqui no meio da aula, tá? Mas, ó, basicamente são essas três aqui que você precisa saber. E aí você consegue aplicar isso aqui dentro do próprio Elementor. Já já vou te mostrar também como que a gente aplica dentro do próprio Elementor, tá? E vamos entender então na prática como que funciona isso aqui. Eu tenho um editor aqui no meu computador que chama Visual Studio Code, né? Você não precisa ter necessariamente esse editor, se você quiser você consegue trabalhar com ele, mas o que eu vou te mostrar que funciona até mesmo se você fizer num bloco de notas, tá? Porque nós vamos editar um texto, então eu vou criar um novo arquivo aqui, ó. Aqui não, vou dar um Ctrl N para criar um novo arquivo. Então aqui eu estou criando um novo arquivo. Isso aqui é como se fosse um bloco de notas mesmo. Se abrir o Notepad aí no seu computador, vai funcionar da mesma forma. E aí você vai entender como funciona primeiro o HTML, tá? Então, como eu falei, o HTML ele estrutura a coisa. Normalmente, ele começa assim, ó, ele abre isso aqui a gente chama de tag, né? Que é como se fosse, se você pegar a tradução da palavra tag, é etiqueta.
Então, deixa eu ver se eu consigo dar um zoom nisso aqui para ficar um pouco melhor. Vamos ver... Bom, deixa eu ver aqui nas configurações. Bom, vamos deixar assim mesmo, né? Acho que deve estar dando para enxergar. Então, basicamente, isso aqui é a estrutura da coisa. Para que você entenda, vamos imaginar que nós vamos construir aqui um corpo humano. Então, aqui começa, ó, humano, tá? E aqui vai fechar barra humano, tá? Então, o HTML não, humano. Então, imagine que tudo que está aqui dentro é um ser humano, certo? Eu vou pausar o vídeo rapidinho e vou aumentar o tamanho da letra para ficar mais fácil para você enxergar. Aí, ficou melhor, né? Ficou melhor. Mas vamos lá. Então, isso aqui é um ser humano. O que tem dentro de um ser humano, por exemplo? Existem várias coisas dentro de um ser humano. Por exemplo, a cabeça, né? Então, aqui a gente abre e aqui a gente termina a cabeça, tá? Então, tudo que está dentro daqui, ó, perceba que tudo, ó, eu abri uma tag aqui que a gente chama, eu abri uma etiqueta e eu fechei essa etiqueta aqui. E aqui dentro da cabeça, a mesma coisa, tá? Você poderia deixar assim e ia funcionar do mesmo jeito, mas é legal a gente dar esse espacinho, isso aqui chama-se indentação na programação, tá? Porque ajuda a gente visualmente a organizar a coisa, a enxergar melhor, tá? Então você entende que dentro de um ser humano existe a cabeça, existe também o que é mais dentro do ser humano, por exemplo, o tronco, né? Existe o tronco, ele abre, então abre e fecha tudo que está aqui dentro, nesse espacinho aqui em branco, é o que está dentro da cabeça, por exemplo. Já já nós vamos preencher com outras coisas. O que mais existe dentro de um ser humano? Sei lá, vamos colocar aqui pernas, por exemplo, né? Então tem as pernas e tem também os pés. Por exemplo, eu poderia colocar mais coisas? Poderia, mas aqui é só para você entender o conceito da coisa, tá? Depois nós vamos aplicar isso aqui no HTML em si. E aí vamos lá, dentro da cabeça. O que pode ter dentro da cabeça? Pode ter outras coisas aqui dentro da cabeça de um ser humano. Por exemplo, pode ter olhos, né? Então vai ter o olho, certo? Que tem um olho. Outra coisa que tem na cabeça do ser humano, cabelo, eu sei que não são todos que tem. Vamos colocar, por exemplo, cabelo. Então eu coloquei aqui cabelo, tá? Aqui tudo que tem aqui, na realidade o cabelo seria até antes, né? O cabelo é antes do olho, né? Normalmente fica em cima, né? A gente não tem cabelo embaixo do olho. Então o cabelo, eu poderia colocar também outra coisa aqui, sei lá, sobrancelha. Então abre e fecha a sobrancelha. Outra coisa que poderia ter debaixo do olho, nariz, né? Então vamos lá, nariz, certo? E assim vai, tá? Boca. Entendeu? Então isso aqui é uma estrutura, vamos dizer assim. Eu posso até colocar um espaço aqui só pra gente... E aí dentro do tronco eu poderia colocar outras coisas, braços, o peitoral, barriga, assim por diante, né? Tá bom? Então assim que funciona a estrutura de um HTML. Isso aqui é uma linguagem HTML, só que claro, aqui eu apliquei para o ser humano, tá? E quando a gente fala de HTML, agora vindo sim, né? Para programação em si do HTML... Aí eu posso abrir uma tag que a gente chama de HTML, tá? Então eu abri uma tag HTML. Normalmente dessa tag HTML existe uma tag head, que é o cabeçalho da página. O que é o cabeçalho? Por exemplo, é como se fosse uma carta, né? Imagina uma carta. A carta tem ali o cabeçalho, que é quem escreveu, e aí tem o corpo da carta, né? Que é o que corpo em inglês significa body, né? Body. Então aqui é como se fosse o cabeçalho, tá vendo? Eu consigo definir essas informações aqui, ó, do nome da página, algumas configurações internas, né? Então, voltando aqui para a nossa tag HTML, aqui é o head, e essa aqui é a estrutura básica do tag HTML, body, tá? E algumas pessoas gostam de colocar também o rodapé, que é o footer, né? Então, dá para fazer isso aqui também se quiser, mas eu vou deixar aqui só por enquanto, tá? Então, tem o head e o body, certo? Aqui dentro do head, eu vou colocar, por exemplo, ó, uma tag title. O que essa tag title faz? Título. Eu defino exatamente o título que está aqui em cima, tá? Eu posso colocar aqui, por exemplo, página de exemplo Marcelo, tá bom? E aqui dentro do body, ó, eu consigo deixar um espaçamento assim só para a gente ficar visualmente mais fácil. Aqui dentro do body, eu vou colocar, por exemplo, uma tag que a gente chama de tag P, né? Que é de parágrafo. Então eu vou colocar assim, ó. Isto é um parágrafo. Repetindo, você não precisa saber disso aqui para fazer sites, mas isso aqui é uma introdução para você entender essas linguagens de programação, tá? Então o que eu fiz aqui? Eu fiz um código muito simples, muito rápido de HTML. Eu vou salvar esse código aqui, ó. Eu vou vir aqui em File, Save, e repetindo, você pode salvar isso aqui, se você quiser, dentro do seu próprio bloco de notas, tá? Importante, quando a gente está editando um arquivo aqui eu acabei de criar um arquivo do tipo HTML. Então ele tem que estar no final assim, ó, .html, senão ele não vai entender que esse arquivo é um arquivo do tipo HTML, tá bom? E eu vou colocar dentro aqui dessa página, dessa pasta, página exemplo.html, tá certo? Então tá salvo no formato HTML, chamei de página exemplo.html. Então eu vou clicar aqui em salvar, ó. Beleza, salvei. Agora
essa pastinha onde eu salvei, ela está aqui na minha área de trabalho, que é essa daqui, ó, linguagens web. E aqui dentro eu tenho esse arquivo .html. Se eu der 2 cliques nesse arquivo, ele vai abrir no navegador, ó. Lembra que eu configurei a página de exemplo Marcelo, que é o que eu coloquei lá na tag, ó, vamos voltar lá. Então eu coloquei aqui na tag de título, página de exemplo Marcelo. Percebe que ele já aplicou aqui em cima, tá? E aqui dentro do body, que é o corpo, ou seja, de fato, o meu site, eu coloquei uma tag do tipo P, que eu abri aqui e fechei aqui. Então, ou seja, dentro desse espaço aqui, existe essa estrutura que é um parágrafo. E aí esse parágrafo está aqui, tá? Quer ver outro exemplo? Existe uma outra tag aqui dentro que a gente chama de H1, que é tipo heading 1, né? Então H1, aí eu vou colocar aqui dentro, isso aqui é uma tag de título, então eu vou colocar a palavra título. Título 1, tá? Então eu vou vir aqui, ó, e vou salvar, arquivo, salvar. E se eu vir aqui no meu navegador, que está com esse arquivo aberto, né? Eu vou atualizar, ó. Percebe que agora ele apareceu aqui a tag de título, entendeu? Então o que acontece? Dessa forma, se eu fosse fazer tudo via programação, sem precisar usar o editor do Elementor, aquela coisa toda, eu teria que fazer a página inteira dessa forma, tá? E assim, é assim que funciona. Certo? Então você entendeu que o HTML, que essa tag aqui, ela serve para você estruturar uma página, estruturar um conteúdo, que é exatamente o que nós vimos aqui. Agora, vamos... ainda sobre HTML, eu vou te indicar um site aqui que tem que ser o seu melhor amigo quando a gente fala sobre programação, que é esse site aqui, ó, w3schools.com. Então aqui tem uma documentação de tudo que existe dentro do HTML, do CSS, do JavaScript e também de outras linguagens web, tá? Se você entra nesse site aí, você clica aqui em Tutorials, aqui tem Learn HTML ou Aprenda HTML. Então quando você clica aqui, ó, ele vai te dar um tutorialzinho do HTML, tá? Ele explica outras tags. Eu estou te mostrando aqui as tags, essas aqui são tags iniciais, básicas, tá? Mas existe tag, que é cada um desses códigos aqui, cada uma dessas marcações, para N coisas diferentes, tá? Existe uma tag que você pode usar para você colocar imagens, existem tags que você usa para, sei lá, colocar links, existem tags que você usa para colocar, enfim, elementos específicos, comentários, tá bom? Então é como se tudo isso aqui montasse a sua página, tá? Entenda como, da seguinte forma, como que funciona a dinâmica aqui da coisa, quer ver? Ó? Eu vou abrir aqui uma página, vou abrir essa página aqui só para você entender, e eu vou usar uma ferramentinha aqui para me fazer alguns desenhos na tela, tá? Deixa eu só abrir essa minha ferramenta aqui. Olha lá, ó. Então funciona mais ou menos assim, ó. Aqui está o usuário, certo? Aqui está o usuário que está navegando no site. Pera aí que ele tá apagando aqui. Deixa eu só tirar do tempo. Agora vai. Então aqui está o usuário que está navegando na internet, certo? O usuário, ele vai entrar no navegador. Então imagina que esse navegador aqui, ó, é o Google Chrome, ó. Tá bem feio o desenho desse Google Chrome, mas é como se fosse o Google Chrome, tá? E aí ele vai fazer uma requisição lá para o servidor. O que o servidor vai entregar de volta para o navegador? Ele vai entregar uma página em HTML, tá? Que é justamente isso que a gente acabou de ver, uma página em HTML. Então suponha que isso aqui é uma página HTML. Isso aqui é o que o servidor entrega para o navegador, tá? E o navegador, ele não vai mostrar uma página HTML para o usuário. Por quê? Porque o usuário não quer ver uma página HTML, ele quer navegar num site de forma visual. Então o navegador, ele pega esse HTML e ele faz uma conversão. Então imagina que esse símbolozinho que eu desenhei aqui é uma conversão. Então é como se ele traduzisse, tá? Para um idioma que o usuário entende. E aí ele entrega o site de forma visual para o usuário, né? Então tá aqui o site de forma visual. Deu para entender a coisa? É como se isso aqui fosse um idioma, o HTML é como se fosse um idioma, HTML, como se fosse um idioma. O navegador, ele é como se fosse um tradutor do HTML, então ele traduz e ele entrega o site no idioma do usuário, que é o idioma visual, vamos dizer assim, né? Como se fosse um português, tá? Eu estou explicando de uma forma bem simples, espero que você tenha conseguido entender, tá? Então ele faz esse papel de tradutor. É a mesma coisa, se eu for falar, ó, imagine que eu estou aqui, ó, não, aqui está muito perto da minha câmera. Então imagine que eu estou aqui, eu, Marcelo, estou aqui, e aí eu vou, meio gordinho, né? Então eu vou colocar uma barriguinha aqui que eu sou gordinho. Então eu tô aqui, ó, eu vou tentar falar, eu falo português do Brasil, ó. Então português do Brasil. Se eu tentar falar com uma pessoa aqui, ó, que fala um outro idioma que eu não falo, por exemplo, o alemão, então imagina que eu tô falando com uma pessoa aqui que fala alemão. Eu vou conseguir me comunicar direto com ela? Não vou conseguir. Por quê? Porque eu não falo. Eu vou precisar de uma pessoa aqui para fazer o meio de campo que entende os dois idiomas, tanto o português quanto o alemão, para fazer a tradução. Traduzir aquilo que a pessoa que fala alemão fala, para daí eu poder entender, certo? E aí a mesma coisa aqui, né? O usuário, ele não fala o HTML, o usuário da página final.
Por isso que o navegador ele faz essa tradução e entrega o site de forma visual, tá? Espero que tenha ficado bem didático, ter dado para você entender que é o processador que ele compila, a gente chama isso de compilação. Então ele está compilando esse código, né? Ele está lendo esse código, traduzindo esse código e transformando naquilo que a gente vê de forma visual, né? E como eu falei, existem N diferentes tags HTML para várias coisas diferentes. Esse site aqui ele tem a documentação de todas essas tags. Você pode vir aqui, por exemplo, vamos pegar uma tag, outra tag aqui de exemplo, só para a gente testar. Por exemplo, vamos pegar aqui, ó, table, né? Não, table não, table é um pouquinho mais difícil. Vamos pegar uma outra que seja um pouquinho mais inicial aqui. Deixa eu ver, HTML Basic. Vamos ver o que tem aqui nas tags básicas, né? Heading para, ó, links, né? Então, ó, eu quero colocar um link. O link é essa tag aqui, A. Tá? Se você quiser aqui dentro do próprio site dele, você clica em Try Yourself e você testa isso aqui de forma visual aqui dentro do próprio site. Mas vamos voltar aqui pro nosso arquivinho, né? Então eu quero colocar, por exemplo, essa tag A, que é uma tag de links, né? Então eu posso colocar aqui, por exemplo, embaixo do parágrafo. Eu vou apagar esse parágrafo. Não, vamos deixar de baixo, né? Então eu colocaria uma tag A, ó, abre e fecha. E eu vou clicar aqui, ó. Isto é um link, tá? Então vamos salvar esse arquivo, ó. Arquivo, salvar. Agora vamos vir aqui na página de novo e vamos atualizar, ó. Então isto é um link, tá? Por que não está aparecendo nada aqui no link? Porque eu não configurei esse link, né? Existem alguns atributos aqui que nós precisamos configurar. Esse atributo aqui, href, por exemplo, ele é na onde que vai abrir o link, né? Então eu vou colocar A, aí eu coloco aqui dentro espaço href. E aqui ele está me mandando para o site do W3 Schools, que é esse aí que eu acabei de mostrar para você. Mas eu vou mudar para ser qualquer outro site, tá? Por exemplo, www.google.com, certo? Então vamos salvar isso aqui, ó. Arquivo, salvar. Agora, se eu atualizar a página, ó, perceba que agora ele está clicável. Por quê? Porque eu configurei aqui um atributo para uma configuração para essa tag específica. Então, se eu clico aqui, ó, agora ele abriu o site do Google, entendeu? Então, basicamente isso que é o HTML. Isso aqui é uma introdução básica para o HTML. Existe muito mais do que isso, mas aqui você já consegue entender para onde que você consegue começar, tá? E agora a gente vai falar um pouquinho sobre o CSS, que é uma linguagem de personalização. Eu vou fazer aqui embaixo um pouquinho, só para você entender mais ou menos como que funciona a estrutura do CSS, né? Vamos voltar lá para o nosso exemplo. Então, imagina aqui que tem a cabeça, ó. Aqui temos a cabeça de um... Ó, cabeça, pensando naquela estrutura de corpo humano, né? Cabeça e corpo, tá? O body, eu coloquei em inglês, né? Então vamos colocar assim, corpo. Então aqui está o corpo lá, pensando naquele exemplo do ser humano, né? Dentro de cabeça, eu tenho os olhos, né? Então eu tenho aqui olhos, olho, tá? Então eu vou colocar só olho. Então aqui dentro de olho, eu posso ter várias propriedades de estilo diferentes. Por exemplo, pode ser que um olho seja azul, pode ser que o olho seja marrom, pode ser que ele seja preto, pode ser que ele seja verde, tá? Então eu consigo ter estilos específicos para esse olho. Cabelo, então imagina lá o cabelo de novo, né? Então dentro de cabelo, eu posso ter um cabelo cacheado, posso ter um cabelo moreno, um cabelo loiro, um cabelo ruivo. Então existem várias configurações de personalização de cada uma dessas partes do corpo, vamos dizer assim, tá? E como é que a gente configura isso? É aí que entra o CSS, tá? O CSS, ele é uma outra linguagem, ele fica dentro de uma tag também, que a gente chama de script. Existem várias formas de você implementar o CSS dentro de um arquivo, mas eu vou colocar ele de a forma mais simples, que a gente chama esse CSS de CSS inline, tá? Ele funciona mais ou menos assim. Então você abre no final da página, pode ser no final, no começo, eu gosto de abrir no final. Você abre uma tag do tipo style, tá? E aí dentro dessa tag style, você faz algumas configurações. Por exemplo, aqui eu posso colocar o olho. Então, olho, aí aqui eu vou abrir e fechar. Essa aqui é a forma como a gente escreve no CSS, tá? A gente usa essas chaves aqui. E aí tudo que está aqui dentro são configurações que eu aplico para a tag olho. Por exemplo, dentro da tag olho eu poderia colocar cor, azul, tá? É assim que você escreve no CSS, tá? Outra coisa que eu poderia colocar aqui dentro do olho, sei lá, tamanho, grande. Tá? Então aqui eu estou dizendo que o olho tem um tamanho grande. Outra coisa que eu posso colocar aqui dentro, sei lá, cílios, vamos colocar assim, postiços. Tá? Então isso aqui são configurações de estilo, tá vendo? Tag style, né? Então são configurações de estilo que eu estou aplicando a tag de olho, certo? Agora como que a gente aplica isso aqui na prática, lá dentro do próprio arquivo HTML, tá? Eu vou mostrar para você como que eu faço agora, tá? Então, como eu falei para vocês, eu gosto de colocar o style aqui no final. Pode ser no começo também, mas eu gosto de colocar aqui no final. E agora, tudo que tiver aqui dentro, eu vou estar criando o CSS para dentro desse arquivo, tá? Por exemplo, eu mostrei para você algumas das tags
padrões que existem aqui, que essa aqui é a tag H1, né, que é essa aqui que eu acabei de te mostrar. Essa aqui é a tag de parágrafo, a tag de link. Então, digamos que eu quero mudar esse parágrafo, por exemplo, mudar a cor dele aqui para um vermelho. Eu queria que isso aqui estivesse escrito na cor vermelha. Como que eu faria? Então, aqui dentro do style, que é onde eu coloco o meu código CSS, eu vou colocar o seguinte, vou colocar P, né, que é a tag P, aí eu abro e fecho as chaves que a gente chama, né, que são essas duas aqui, e aqui dentro da tag P eu posso colocar uma propriedade CSS, que é, por exemplo, color, né, color, e eu coloco aqui o red, que é em vermelho em inglês, né. Se eu salvar isso aqui, ó, vamos vir aqui em arquivo, ó, salvar, agora eu vou voltar aqui, ó, e vou atualizar minha página, quer ver, ó? Olha lá, agora ele pintou de vermelho, entendeu? Então eu estou personalizando. O CSS serve unicamente para você personalizar as coisas, né? Então aqui eu acabei de personalizar. Digamos que eu quisesse outra coisa aqui. Existe uma outra propriedade, isso aqui a gente chama de propriedade CSS, né? Color, é como se fosse lá cor do olho, é uma propriedade da tag olho. Cílios, é uma propriedade da tag olho. Tamanho é uma propriedade da tag olho. Então isso aqui, o color, ele é uma das propriedades do CSS para a tag P. E existem outras propriedades, por exemplo, ó, font-size, que é o tamanho da fonte. Vamos colocar aqui, sei lá, 100 pixels, 100 px, tá? Então fiz isso aqui, ó, vou salvar o arquivo, ó, arquivo, salvar, e aí quando eu atualizar aqui, ó, percebo que agora o meu parágrafo é um texto com 100 pixels de altura. E existem N outras tags, N outras propriedades, por exemplo, ó, background, tá? Então background, vou colocar purple, aqui um roxo, por exemplo, né? Vou salvar esse arquivo mais uma vez, ó, arquivo, salvar, e se eu atualizar a página aqui, ó, ele colocou um background roxo, tá vendo? Um fundo roxo aqui dentro dessa tag, tá? E aí, mais uma vez, o W3 Schools, como eu disse, tem que ser o melhor amigo quando a gente fala de programação, ó. Então aqui eu estou em HTML, agora eu vou vir aqui para o CSS para você entender, ó. Cliquei aqui em CSS, e aí eu tenho aqui N propriedades diferentes. Por exemplo, ó, CSS, vamos pegar CSS Text, né? Que é o que nós estamos fazendo. Olha, o color, que eu mostrei para você, que é a propriedade de cor. Vamos pegar uma outra propriedade que talvez tenha aqui, ó. Vamos ver se ele mostra alguma outra. Aqui, ó, Text Alignment. Vamos pegar essa aqui, ó, Text Decoration, por exemplo, né? Text Decoration eu consigo colocar um sublinhado no texto, né? Vamos ver um Text Decoration aqui, ó. Esse overline. Então, eu vou copiar o Text Decoration Line. Então, eu vou copiar essa propriedade. Vamos voltar aqui, ó. Deixa eu apagar a propriedade background, por exemplo, e vamos colar ela aqui, ó, Text Decoration Line, Overline. Então eu vou salvar esse arquivo, arquivo, salvar. Se eu atualizar ele aqui, ó, olha lá, o overline é em cima, né? Então ele criou esse texto aqui em cima. Ó, underline é embaixo. Então vamos mudar essa propriedade de overline para underline, ok? Underline. Aqui eu vou vir em arquivo, salvar. E agora quando eu atualizar isso aqui, eu percebo que agora ele colocou embaixo, tá? Então isso aqui que é o CSS, tá? A gente criou um estilo para esse, e não precisava necessariamente ser o P, podia ser, por exemplo, o H1, que é o head, né? Então eu coloco aqui, ó, H1, ó, salvei. Então vamos clicar aqui, ó, em arquivo, salvar. Olha lá, agora se eu atualizar a página, ele aplicou esse estilo para a tag H1, certo? Que é essa aqui. E eu poderia também colocar aqui embaixo a tag P, ó. Então eu colocar P, 2 pontos. Digamos que o parágrafo eu quero que ele esteja com a cor azul, então color blue, ok? Então vamos lá em File, Save, e agora se eu atualizar aqui, ó, lá, ele já mudou a cor do parágrafo para o azul. Deu para entender como funciona basicamente essa estrutura de CSS, para que ele serve? E agora, por último, vamos falar aqui sobre o JavaScript, tá? Se você já vem do mundo de programação, se você já ouviu falar de JavaScript, eu quero que você entenda uma coisa, às vezes as pessoas confundem JavaScript com Java. Não tem absolutamente nada a ver uma coisa com a outra, tá? Java é uma linguagem para você fazer softwares dentro do Windows, de alguns dispositivos móveis, e o JavaScript ele é uma linguagem de comportamento dentro dos navegadores, que é o que eu vou te mostrar agora. Como assim uma linguagem de comportamento? Sei lá, eu quero que, por exemplo, quando eu clique nesse título aqui, ele me direcione para uma outra página. Eu consigo fazer isso. Eu quero, sei lá, que quando eu clique nesse título, ele abra uma janelinha aqui para mim dentro do meu navegador. Eu também consigo fazer isso, tá? Eu vou te mostrar agora, tá? Agora, voltando aqui na nossa estrutura de HTML, né? Então, eu tenho a tag de estilo, que eu já criei aqui. Aqui eu montei a estrutura. E vamos criar uma outra tag aqui, ó, que é essa seguinte tag, ó, script, tá? Então, eu abro e fecho o script. Então, tudo que tiver dentro dessa tag de script é o meu código JavaScript, tá? Por exemplo, eu vou fazer aqui um exemplo simples do código JavaScript só para você entender. E aí, quando a gente fala de JavaScript mais uma vez, esse aqui também tem que ser o seu melhor amigo. Ó, se eu clicar aqui em JavaScript,
ele vai me mostrar várias diferentes... Então, JavaScript, o que eu ia falar era lógica de programação, a palavra que eu não lembrei já hoje, né? Então, é lógica de programação. JavaScript, você normalmente precisa saber um pouquinho de lógica de programação. Mas só para você entender mesmo assim um pouco da coisa, eu vou pegar um script aqui que é o mais simples, que é o JavaScript, é o alert, né? Deixa eu ver se tem um alert aqui para mim te mostrar. Eu vou pesquisar no Google mesmo, né? Então, W3 schools JavaScript alert. Esse aqui é o mais simples de todos, né? Ok, alert. Aqui está o alerta, né? Então, o que eu vou fazer, ó? Dentro do JavaScript, existe uma coisa que a gente chama de funções, né? Que é como se fosse uma funcionalidade. Então, eu vou inventar uma funcionalidade e aí depois eu vou colocar essa funcionalidade para ser acionada quando houver um clique em cima do meu link, por exemplo. Então, a pessoa clicou em cima do link, ele vai ativar essa funcionalidade. A gente chama essas funcionalidades, né, de function, ou funções dentro do JavaScript, tá? Deixa eu só lembrar se é assim a sintaxe, a sintaxe que eu não lembro, né? Então vamos ver, JavaScript, function. E assim, essas coisas aqui, a gente não precisa decorar tudo de ponta a ponta. Você só precisa saber a lógica da coisa e depois você consulta sempre nesse manual, porque o W3 Schools é como se fosse um manual para você consultar na hora que você quiser, né? Eu acho que é assim mesmo, né? Então, function, ok. Aí depois eu vou... Ok, isso aí mesmo. Então, aqui dentro da minha função, ou seja, aqui dentro do meu JavaScript, eu estou criando uma funcionalidade e essa funcionalidade eu vou chamar um alert, né? Que é um alerta que você já vai entender como funciona, tá? E aqui eu vou colocar, por exemplo, olá, eu fui clicado. E aqui eu fecho. Mais ou menos essa aqui é a sintaxe, tá? Eu não vou te dar detalhes porque isso aqui é uma introdução, só para você entender como que funciona cada uma dessas linguagens, qual que é o objetivo de cada uma delas, tá? Então aqui eu criei essa funcionalidade, que é esse script aqui, esse alert, e aí eu vou chamar essa funcionalidade quando? Quando eu clicar aqui no minha tag A, tá? Então eu vou apagar isso aqui e eu vou colocar aqui dentro dela uma propriedade do HTML que chama onClick, né? Então onClick, ele vai chamar a minha função do script, que eu tenho que colocar um nome nessa função aqui, né? Então vamos colocar o nome, por exemplo, chama alerta, tá? Então, ó, eu criei esse nome aqui para essa funcionalidade e aqui dentro eu vou colocar eu tô dizendo o seguinte, quando houver um clique na minha tag A, ele vai chamar a funcionalidade que se chama alerta, tá? E aqui embaixo eu criei essa funcionalidade que ela vai chamar um alerta, uma janelinha de alerta, avisando, olá, eu fui clicado, tá? Então vamos ver se isso aqui funcionou. Vamos clicar em arquivo, salvar, e agora eu vou voltar na minha página de exemplo e vou atualizar ela, tá? Atualizei a página, ok? Agora quando eu clicar aqui, ó, olha lá, ele abriu aqui a janelinha, olá, eu fui clicado, percebeu? Ó, cliquei de novo, olá, eu fui clicado. E existem N coisas que dá para fazer utilizando o JavaScript, né? Eu mostrei aqui a janelinha do alert, mas existem outras. Por exemplo, quer ver? Vamos pegar aqui dentro do manual, tem uma outra que chama... Deixa eu lembrar qual que era o nome dessa outra aqui. Stop, não, set interval. Set interval, ela coloca um delay, né? Confirm, chama confirm, deixa eu ver, aqui ó, confirm. Então ele vai abrir, ó, por exemplo, ele vai me dar duas opções dentro dessa janela, não vai ser mais um. Aqui, isso aqui é um alert, que é um simples, só uma janela de alerta, né? Onde ele recebe essa notificação, olá, eu fui clicado. Mas vamos pegar aqui um confirm que ele vai pedir para mim dar um sim ou um não, certo? Então como é que funciona? Em vez de colocar daquela forma, ó, eu vou copiar esse código aqui, ó, e em vez de ele abrir um alert, ele vai abrir um confirm, tá? Então eu cliquei aqui, ó, então eu vou colocar assim, ó. Escolha uma opção, tá? Isso aqui isso aqui eu não preciso. Ó, então aqui ele vai me mandar um confirm, que ou seja, agora em vez de ele dar só aquele alerta, que ele simplesmente vem aqui dar um ok para mim clicar, quando eu escolho um confirm ele faz diferente, né? Então vamos lá em arquivo, salvar, e agora eu vou atualizar essa página, ó, e aí quando eu clicar aqui, ó lá, escolha uma opção, cancelar ou ok. Então ele me deu duas opções. Essa é a funcionalidade confirm, tá? Que funciona dentro da linguagem do JavaScript. E aí tem N outras formas aqui que você pode navegar, você pode aprender. Set interval, né? Set timeout, que é para ele fazer num intervalo de tempo, por exemplo, a cada 2 segundos ele abre a janelinha, eu consigo fazer isso. A cada 2 segundos ele me dá um alerta, a cada 2 segundos ele faz uma determinada funcionalidade, enfim.
são coisas relacionadas ao comportamento dos objetos, entendeu? Então dessa forma aqui que você entendeu como funcionam essas três linguagens básicas de programação, HTML, CSS e JavaScript. E aí você consegue inclusive aplicar isso aqui dentro do próprio Elementor se você quiser. Eu estou aqui no Elementor, eu vou pegar, por exemplo, o widget de HTML, ó, então eu peguei um HTML e arrastei aqui para dentro. E aqui dentro desse HTML eu posso criar uma tag P, por exemplo. Ó. Então eu vou abrir o P e vou fechar, que é a tag de parágrafo. Olá, ó, quer ver, ó? Olá, opa, tá com um bugzinho aqui no meu teclado. Olá, eu sou um texto muito legal, tá? E aí você consegue também personalizar. Vou colocar aqui style, ó. Aqui eu vou colocar, por exemplo, P, a mesma coisa que nós fizemos lá aqui dentro do nosso editor de texto, né, que é o Visual Studio Code. Mas eu vou fazer aqui dentro do próprio Elementor. Então aqui o P, eu posso colocar o estilo do P. Por exemplo, é color purple, tá? Que é o roxo. E isso aqui eu poderia colocar uma cor hexadecimal também, ó, hashtag FF. E aqui eu coloco a cor hexadecimal do vermelho, por exemplo. E eu poderia também colocar o script do mesmo jeito. Ó. Quando eu colocaria aqui o script, ó, e aqui eu colocaria P. Vamos fazer do mesmo jeito que eu fiz lá no outro, né? Um clique aqui. Ó. Então, onClick igual, ele vai chamar uma função, vamos chamar exemplo. Então ele chamou essa função aqui, que é a funcionalidade. E aqui eu crio ela, né? Function, exemplo, abre e fecha. E aqui dentro eu vou colocar um alert, né? Alert, clicou no bicho, tá? Então isso aqui já está funcionando. Se eu clicar aqui em atualizar, ó, e clicar em ver alterações, quando eu clicar, ó lá, clicou no bicho. Então ele funciona o JavaScript aqui da mesma forma, tá? Já deu para entender mais ou menos como que funciona a estrutura básica dessas três linguagens, tá? Então, entendendo isso, lógico, né? Se eu fosse explorar todas as tags, todas as propriedades de CSS, todos os scripts possíveis, a gente ficaria horas e horas e horas e horas aqui falando, tá? E não é o objetivo dessa aula. O objetivo dessa aula é dar uma introdução de como que funcionam essas três linguagens e a partir disso, a partir do momento que você entende isso aqui, abre-se muitas possibilidades de personalização. O Elementor, ele já faz muita coisa, assim, muita coisa mesmo, né? Como eu disse para você, com aquilo que o Elementor já faz de forma nativa, você consegue fazer muito dinheiro. Mas entendendo essas tags, você consegue implementar coisas além daquilo que é possível fazer de forma nativa com o Elementor. E aí cobra-se muito mais caro, ainda mais pelo seu trabalho, e você passa a ser um profissional ainda muito mais valorizado, tá bom? Espero que você tenha curtido esse conteúdo aqui sobre o que são essas três linguagens de programação, como que nós aplicamos elas, tenha curtido essas dicas. Se tiver deixado alguma dúvida, por favor, coloque aqui embaixo nos comentários para mim, fechou? E é isso aí. Lembrando que eu gostaria de pedir para você compartilhar esse vídeo nos seus grupos de web design, tá? Então, se você acha que esse vídeo foi útil para você, se ele te ensinou alguma coisa, vai nos seus grupos de design, de web design que você tem e fala assim, ó, galera, olha o vídeo lá do Marcelo que ele ensina o que é o HTML, CSS e JavaScript. E me ajuda a fazer esse conteúdo chegar em mais pessoas e poder ajudar ainda mais pessoas assim como você, tá? A não apenas criar sites, mas criar e vender seu trabalho, tá bom? Também te convido todas as quintas-feiras, às 7 horas da noite, a participar da nossa aula ao vivo, gratuita, onde eu ensino um conteúdo melhor do que muito conteúdo pago que tem por aí. Isso eu garanto pra você que é conteúdo de extremo valor, tá? E assim, às vezes muitas pessoas que estão aqui já sabem fazer sites, mas não sabem vender. Então, me acompanha, inclusive nas aulas ao vivo, que eu ensino também como que você consegue vender e conseguir clientes que vão te fazer chegar aos 10 mil, tá bom? É isso aí então, muito obrigado pela sua companhia, muito obrigado por ter ficado comigo até o final desse vídeo. Tamo junto, um abraço muito forte e até o próximo vídeo. Falou!